Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro na pré-história. Essa que é uma aula, onde nós dividimos a parte 1, tá? E aí nós vamos iniciar começando a entender um pouquinho como que era, como que se iniciou, o teatro desde a pré-história até os dias atuais. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, apesar de ser um consenso, de que o teatro ocidental teve origem na Grécia, então aí a gente já entende que o teatro que nós conhecemos hoje já começa na Grécia, mas ele inicia um pouquinho antes, É importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade, desde tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e a imitação, era uma delas. Por que que aí a gente frisa na imitação, Porque o ser humano, ele não tinha domínio da prosódia. Então, dessa forma, uma das formas de comunicação era a imitação, os gestos. E aí começou-se a se trabalhar a forma dessa comunicação, e o teatro começa a partir daí. Por quê? Porque o teatro, ele necessita de gestos, E dentro da nossa vida, nós utilizamos o teatro no nosso dia a dia, através do quê? Das imitações, dos gestos, Beleza? Muito provavelmente, os homens das cavernas, desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais, ou seja, para falar sobre um animal, para dizer que ele matou ou estava caçando um certo tipo de animal. Além disso, ensinavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica. Então, como o próprio texto fala, eles faziam cenas aí que se assemelhavam ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. E dessa forma, através dessa construção da cena, nasce também o pensamento teatral aí. Por quê? Porque eles estavam criando algo que já acontecera, ou talvez algo que poderá acontecer no futuro. Então, eles estão trazendo aí cenas ou situações para aquele momento. E o teatro é essa concepção. Nós temos uma das concepções do teatro é isso. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais. Então nós temos aí as várias associações, como a caça, a colheita, o próprio ritual de morte, o ritual de passagem do ser humano, as danças, as imitações de animais, como vocês podem ver aí na imagem, o homem tentando imitar um animal, talvez para trazer aí para as crianças tentar tirar delas um riso, ou mesmo talvez para mostrar que ele caçou ou matou esse animal, Cultos aos deuses, e as práticas lúdicas, aquelas práticas aí que fazem, que dão ênfase a uma história, Então o homem, desde a sua construção, ele vem trabalhando essas concepções religiosas, as concepções ritualísticas, festas na chegada de uma pessoa, no nascimento de uma pessoa na tribo, a passagem de morte dessa pessoa. Então aí nós temos várias situações que remetem a um consenso aí do envolvimento do teatro nessas concepções. Tranquilo? Em rituais religiosos, o homem inventou várias formas de se comunicar com as divindades. Então o homem aí ele tinha as suas formas de tentar se comunicar com o ser supremo que ele acreditava. E com as forças da natureza, O sol, a lua, a chuva, são forças que o homem entendia
que era necessário tentar se comunicar, né? Até porque em alguns momentos era necessário aí um pouco de chuva, né, para talvez uma colheita, né, irrigar uma colheita, para até mesmo o consumo do homem. Então, muitas vezes o homem foi ligado, né, e é ligado às forças da natureza até hoje, né, e desta forma ele tentava, né, se comunicar e pedir aí ajuda, né, à natureza no seu cotidiano. Uma delas eram, olha só, encenações e imitações, tá? Nas quais os homens se faziam de deuses ou de animais que tinham poder de trazer boa caça e boa colheita. Olha só que bacana, né? Então aí uma tentativa, né, de comunicação acabava na questão visual, né, e teatral, porque ele tentava com esse intuito de comunicação com a natureza, trazia aí, né, os seres mitológicos também, criava seres mitológicos e trazia para um certo ritual, criando toda aquela encenação teatral, né? E tentava fazer aí a sua conexão, né, dentro do possível. Desta forma, o homem começou a identificar, né, algumas expressões, como a que nós podemos observar aí na imagem. Ó. O rosto, né, o movimento dos rostos, os sons, né, que não, mesmo que não houvesse pronúncia, né, aqueles sons que o homem podia emitir, né, e emite até hoje, né. Então, como nós podemos observar nas imagens, nós podemos identificar que o rosto ele emite uma informação e através dessa informação nós temos aí como uma certa comunicação, né? Se a pessoa está rindo ou está gostando daquela situação, se ela está espantada com aquela situação ou se ela não está gostando nada daquela situação, né? Então, são aí algumas situações, né? São formas que o homem começou a identificar nesses rituais, dando ênfase aos primeiros movimentos que mais tarde também, né, seriam utilizados pelo homem moderno para a recriação de momentos mais sofisticados. Então, esses pequenos movimentos, né, deram início aí a movimentos, né, a linguagens mais sofisticadas, digamos assim, dentro do próprio teatro, né? E não só do teatro, mas de todas as artes, por assim dizer, não é verdade? Bom, então vamos fazer uma pequena atividade, tá? Dentro do que nós estudamos hoje. Então veja bem, de acordo com a aula de hoje, né, do que a gente viu, bem sucintamente, complete a seguinte lacuna. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e né, era uma delas. O que está escrito aí, hein? Né? O que era mais utilizado pelo homem para tentar se comunicar? A gente falou, né? O que você escreveu aí? Já? Posso perguntar? Então vamos lá. Bom, então na pré-história os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação. E a imitação, olha só, era, tá, uma delas, né? Era uma maneira que a gente observou que era muito importante, né, para o início aí de uma comunicação mais eficaz pelo homem, né? Então os gestos, a imitação, né, as práticas lúdicas traziam aí uma tentativa de conexão, né, de se comunicar com as outras pessoas e extrair, né, gestos corporais, né, dentro da questão do rosto, onde nós tínhamos aí alguns aspectos que podíamos identificar, né, do espectador, se ele estava gostando, se ele não estava gostando, até mesmo através dos sons. Tranquilo?
Bom, então ficamos por aqui. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais!